Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, como eu prometi, eu vim contar pra vocês um testemunho que aconteceu na minha vida. Gente, um dos testemunhos que eu tenho pra contar, vou contar um. Gente, houve um tempo, né, quando eu tava bem firme na igreja, né, porque no momento eu tô meia afastada. Mas eu, mas eu creio em Deus, somente Ele na minha vida. Só creio em um Deus e também tento fazer o possível pra estar sempre orando, sabe, gente? Eu tô assim. Aí, gente, vou contar o que aconteceu. Gente, teve um momento na minha vida que eu tava indo pra igreja. Tava fazendo tudo certinho, de acordo com a igreja que eu ia. Porque, gente, cada igreja tem a sua doutrina. Então, se você tá indo na igreja, e você não tá gostando da doutrina, pra que usar isso? Não quero. Tem outra igreja que a doutrina é diferente, você pode ir na outra. Tem igreja que você pode usar coisas na sobrancelha, cílios, você pode usar batom, você pode. Tem igreja que pode, é a doutrina lá da igreja, que é desde a sede da igreja, é uma coisa que não tem como os pastores mudar isso. E vem da sede, é uma regra dos pastores. Então, eles não podem falar assim: eu vou abrir essa igreja aqui e eu vou deixar. Eles não podem. Eles têm que cumprir a regra da sede deles, sabe? Então, a igreja que eu ia, eu gosto dessas igrejas que é bem doutrina, sabe? Eu gosto, gente. Então, e não sou contra aquelas igrejas que pode tudo, que pode usar. Eu não sou contra. Sabe por que eu não sou contra? Por causa que tem jovens hoje em dia que são resgatados por Deus, ó, você imagina, um exemplo, se você tem um filho que é usuário, um exemplo, você tem um filho que é usuário, tá nas ruas, tá usando droga, tá roubando, sabe, tá fazendo muita coisa errada. Alguém usado por Deus de uma igreja tradicional, uma igreja que pode usar o que quiser, mas uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, mas que aquelas pessoas que são da igreja que vai para as ruas pregar para as pessoas na rua, sabe? E acaba falando de Deus para o seu filho. E aí, talvez você é de uma igreja que tem doutrina, uma igreja cheia de doutrina, que tem que ser bem certinho mesmo. Mas aí, o seu filho ouve aquela palavra, seu filho tá nas drogas, ouve aquela palavra daquela pessoa que é daquela igreja que pode tudo. E aí, seu filho sente no coração de ir naquela igreja. Porque ele gosta de ouvir de ver bateria, ele gosta de instrumento musical, e ele começa a ir por causa daqueles instrumentos musical muito legal. Uau! Mano, sabe aquelas gírias deles, né? Mano, aquela igreja, cara, vou ficar nessa igreja. E aos poucos Deus vai entrando no coração dele e ele vai tentar sair da droga. Tudo bem, às vezes ninguém garante que ele vai conseguir, mas ele vai tentar sair das drogas. E aí? Deus não tá? Deus não tá aí? Hã? Deus não tá aí? Não tá no negócio? Tipo assim, você vai ter coragem de falar pro seu filho, meu filho, vem pra minha igreja que tem que ser certinho? Não vai naquela lá, não. Mãe, mas eu não quero. Meu filho, então vai pras drogas lá na rua que é melhor do que você ir naquela igreja? Hã? Duvido que vai falar isso, gente. Você vai falar, meu filho. Vai então, meu filho, nessa igreja, meu filho. E você vai orar a Deus, Senhor, Senhor, não deixa meu filho sair dessa igreja, não deixa meu filho. Ai, ajuda ele, você vai ficar agradecido a essa pessoa que foi falar de Deus pro seu filho. Talvez você não conseguiu, mas não que você não seja de Deus. Os filhos é mais difícil dos filhos. Os filhos às vezes não ouvem os pais, mas vai ouvir outra pessoa. Então é isso, gente. Então eu gosto das igrejas que têm doutrina. Por isso que eu tô afastada. Porque se for pra mim estar na igreja e não, eu prefiro estar fora. Mas eu creio que Deus vai.
que Deus vai me tocar, vai tirar de mim os gostos, essas vontades que eu tenho, e eu vou voltar para a igreja. Então, gente, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Teve um tempo que eu tava muito firme na igreja, eu ia num monte de madrugada, sabe? Eu ia no círculo de oração com as irmãs, eu ia na casa das irmãs, a gente conversava, a gente tinha os almoços entre irmãos. Era assim a vida, sabe? Era uma delícia. E aí, gente, eu era bem firme e tava nos montes direto, vendo os milagres dos montes, que qualquer hora eu vou fazer vídeo aqui falando sobre isso. E aí, o que aconteceu? Eu tava namorando, né? Comecei um relacionamento, comecei a namorar, né? O namoro cristão, ele não pode ficar fazendo besteira, né, gente? Tem que ser uma coisa mais certinha. Mas, é claro que a maioria das pessoas fazem, não é igual antigamente, que as coisas eram mais corretas. E eu não julgo, não vou julgar ninguém. Mas, gente, eu tentava fazer bem certinho, eu e esse namorado. Aí fui na casa, eu tava morando com o meu pai, sabe? Meu pai trabalhava o dia inteiro e eu ficava lá em casa e esse namorado ia lá, a gente tomava tereré o dia inteiro, tomando tereré, conversando. A gente não fazia coisa errada lá, não. Não fazia. Porque a gente ia no monte e ele também ia no monte, monte é coisa santa. E a gente sempre tava na igreja, a gente tava fazendo tudo certinho, gente. Aí eu fui na casa da mãe dele, na casa dele, né, onde ele morava. E o que eu percebi, assim, no começo? No começo eu me senti meio pressionada, porque ele ia lá em casa, né, na casa do meu pai, e ficava o dia inteirinho. Gente, isso eu já era mulher, já tinha meus filhos já grandes, já. Minhas filhas já era tudo grande e tava morando na casa da avó dela, né? Eu tava morando só eu mesmo na casa do meu pai. Por causa que eu não tinha paradeiro, gente. Eu não tinha casa, eu nunca tive nada na minha vida. Então, eu morava na casa dos outros. Até que um dia eu falei, não, se for me morar na casa dos outros, eu vou lá com meu pai. Pelo menos eu cuido ajudo a cuidar do meu pai cuida de mim, né? A casa do meu pai não vai ficar sozinha durante o dia. Assim. Aí, esse rapaz ia lá e ficava o dia inteirinho. Mesmo a gente estando namorando, eu me sentia mal. Eu não sentia confortável de falar pra ele assim, olha, como que você vai falar pra pessoa, olha, vai embora, né? Tá na hora, eu quero ficar sozinho um pouco. Mas ele passava o dia, ele ficava de cedo até a noite. Quando tinha culto, ele ia pra casa dele pra se arrumar e nós se encontrava lá no culto. E depois ele ia lá pra casa do meu pai, a gente ficava até umas 11 horas da noite, meia-noite conversando lá fora. Meu pai ia dormir e ele não ia embora, gente. Mas só que a gente só falava sobre Deus e sobre coisas normal. Não era cheio de besteira, sabe? Ele era bem respeitoso. Só que eu me sentia, nossa, gente, tipo, sabe o que eu pensava, gente? Nossa, ele não tem nada mais pra fazer da vida. Sabe assim? E eu comecei um namoro. Aí ele me levou pra conhecer a mãe dele. E a mãe dele, gente, ele era bem mais novo que eu também, né? Era um rapaz. E a mãe dele falou assim, enquanto ele foi lá no quarto dele, a mãe dele na sala falou assim pra mim: "Minha filha, te falar uma coisa. Cai fora do meu filho. Esse é um conselho que eu te dou." E eu fiquei assim, né? Fiquei quieta. Eu levei meio que tipo assim, a mãe dele não gostou muito de mim, né? Mas não era, gente. Não era isso. Aí fui embora pra casa, também nem fui mais lá, né? Que eu pensei assim, ela não gostou de mim, né? Aí continuou aquele clima. Nós ia pra igreja, passava na casa das irmãs, das colegas, na volta, né? Que eu tinha uma amiga minha que sempre passava lá com ele. E todo mundo gostava muito dele. Porque ele apresentava assim uma pessoa muito calma mesmo. Aí ia pra casa do meu pai. E lá passava o dia inteirinho. E às vezes, né, gente, eu gosto muito da minha própria companhia. Eu gosto um pouco da solidão. Eu gosto um pouco de ficar sozinha com os meus pensamentos. Eu gosto de escrever, eu gosto de... E eu já era assim, né? Gente, e aquela rotina, sabe? De madrugada ia embora. E no outro dia cedinho tava lá de novo. Todo dia. Mas tá bom, gente, isso não é nada. Aí um dia
eu fui falar sobre... Ah, tá. A gente ia... Às vezes a gente... O quê? Hã? E o desenho? Vai lá assistir o desenho? Aí, gente. Oi, deixa a mãe gravar o vídeo aqui, tá? Toma. Toma. Aí, gente. Vai lá, bate lá na porta, pede pra maninha. Uma bolacha, maninha, de iate. Ai, meu Deus, caiu. Cuidado pra não cair, meu Deus. Vai lá. Iate, maninha. Quase caiu de novo. Aí, gente, a gente às vezes... Ele pegava a bicicleta dele, ele tinha uma bicicleta. E a gente ia lá, resolveu sair por aí um pouco. A gente ia lá na minha irmã. Gente, Campo Grande. Ai, meu Deus. Gente, Campo Grande. Campo Grande, gente, é enorme, né? Tem vários bairros. Tá chamando a maninha. Eu fechei a porta da sala pra ela não ir lá na cozinha, que a Melissa tá fazendo a janta. Ela quer uma bolacha, Mê. Ela quer uma bolacha de chocolate. Pega aí pra ela. Eu tô tentando fazer um vídeo. Ai, Deus. Aí, gente, a minha irmã morava em outro bairro, bem longe. A gente ia lá de bicicleta. No começo era legal, porque eu via ela, passava o dia lá, depois eu vinha embora, entendeu? Aí, gente, no outro dia, ele queria ir de novo, sabe? E aquele era cansativo, gente, de bicicleta. Eu ia no cano da bicicleta. Só que não, até aí, beleza. Aí, gente, ele fazia assim, ó. Começou a ficar mais... Ai, como é que fala? A conhecer mais, né? Começa a perder o medo, né? Aí começou a fazer assim. Pra quem você tá olhando? Por que você tava olhando? Por que você tava olhando? Fazia assim, gente. Descia da bicicleta. Gente, chutava a bicicleta. Gente, assim, do nada. E eu falava, não tava olhando pra ninguém. E tentava ser bem mansa. Não, amor, não tava olhando pra ninguém. E eu não tava mesmo. E eu falei, gente, o que é isso? Aí eu comecei a andar com ele com medo de olhar pras pessoas. Se passava alguém, eu procurava olhar para outro lado pra evitar. Mas sempre acontecia alguma coisa. Toda vez que a gente ia em algum lugar. Teve um dia, gente, que a bicicleta a gente tava, acho que numa meio que descida, sabe? Meio que descida. E aí, naquela descidinha, ele tava bravo e não lembro com o que. Eu sei que ele ficou muito bravo. Gente, eu tava em uma e ele tava em outra. Ah, eu não lembro muito bem. Vocês acreditam que na descida ele simplesmente pulou assim com as pernas abertas assim, ó, pá, bravo, e soltou a bicicleta assim, a bicicleta foi na descida sozinha e se esbagaçou lá embaixo. E eu fiz assim, calma, calma, tentei acalmar ele. Parece que ele saía de si, a ponto de se machucar. Bolachinha gotosa. Toma, obrigado, obrigado. Vai lá assistir desenho. Senta lá na sala, tá? Cuidado, cuidado. Levanta. Aí, gente, eu comecei a perceber assim, esse homem não é normal. Isso não é normal, isso não é normal. E eu andava na rua com medo. Depois ele pedia perdão, pedia desculpa. Eu falava que amava muito ele, pra ele poder ir acalmando. Eu te amo, para, eu te amo. E ele ia acalmando, acalmando. Depois ficava uma seda, ficava tão bonzinho. E na igreja ninguém imaginava que ele era assim. Aí um dia, gente, lá na casa do meu pai, eu falei pra ele bem assim, falei, queria conversar com você, eu tava pensando da gente terminar. Gente, ele se transformou, rapaz. Eu não vou falar nomes, tá, gente?
Ele se transformou e ele deu um chute no ventilador do meu pai. Gente, lá as coisinhas, a casinha que meu pai morava era uma peça e um banheiro. Eu dormia no chão, no colchãozinho, meu pai na cama. Ele quebrou o ventilador do meu pai. E aí ele foi, e eu tentei acalmar ele. Ele foi lá no portão, que era de ferro, e deu um chute no portão, que o portão amassou. Aí eu tentei acalmar ele, falei que não, que desculpa, é eu que, pra tentar fazer ele acalmar, e ele acabou acalmando, e eu fiquei na minha cabeça, como que eu vou terminar com ele? Como que eu vou terminar com esse homem? Eu não quero esse homem na minha vida. O amor, gente, acabou na hora, se é que tinha, não sei também. Aí, gente, eu tô resumindo, foi dias eu namorando com ele, bastante tempo. Aí, gente, meu pai chegou, o portão travado assim, não abria direito. Meu pai falou: "O que aconteceu aqui?" "Ai, pai, eu dei uma desculpa lá que eu não lembro, mas deu pra ver o portão amassado." Eu acho que meu pai já tava imaginando isso, já fazia, ó. Porque meu pai, ele era meio contra, mas ele não falava nada. Ele falava: "Você já é uma mulher, eu não vou me intrometer na sua vida." E ele tratava ele muito bem, só que também ele não ficava lá sentado junto, bajulando, não. Tratava assim, bom dia, boa tarde, só. E já entrava pra dentro de casa. E eu ficava lá fora com ele, sempre na varanda, gente. Aí, gente, comecei a raciocinar o que eu vou fazer, meu Deus. Eu não quero esse homem. E aí, um dia, eu fui pegar essa Melissa, a minha filha Melissa, essa maior, né? Sem ser a outra mais velha que tem um nenenzinho, essa, a caçula, antes da caçulinha. Ela tinha uns 8 anos de idade. Eu peguei essa caçulinha e ela tinha uns 8 anos de idade, ou menos. E a gente foi lá na minha irmã, de bicicleta, nós três. E eu vi ela brincando assim, eu vi ele fazer assim pra ela, assim, ó. Olhou feio pra ela. Gente, pessoas que faz isso, ainda mais um homem que não é nada do seu filho, isso você tem que ter muito cuidado. Porque, tipo assim, se a pessoa se o seu marido faz isso pro seu filho, mas você tá vendo, ele sabe que você tá vendo, ou dá uma bronca, ele tá sendo sincero, ele briga na sua frente mesmo, ele não tá fazendo escondido, vocês entendeu? Mas a pessoa fazer assim, de ódio, escondido, e nunca fez, você tem que ficar muito esperto. E eu senti medo. Eu vi que ele não gostava dela. E eu pensava que ele gostava dela. Tá bom, não contei pra ninguém. Aí que eu fiquei com mais vontade ainda de terminar com ele. Mas como, gente? Um dia, gente, na rua, a gente tava na rua e a gente brigou no meio da rua. Lá na rua da casa do meu pai era uma mata mesmo, não tinha casa, só tinha casa do meu pai. E naquela rua a gente começou a brigar. Brigar não, porque eu ficava sempre calada. E ele deu uma voadora com a perna. E essa voadora eu fiz assim, passou em cima de mim. Se aquela voadora, aquele pé pegasse na minha cara, eu acho que eu ia desmaiar. Tipo, vem correndo e dá uma pesada. Entendeu, gente? Eu ia desmaiar. Aí ele começou a passar mal, passar mal, passar mal. E eu não sei se ele tava fingindo. Eu sei que ele falava assim pra mim: "Se você me deixar aqui, sua Não gosto de falar esse nome na minha vida mais." Ele me chamava disso, gente. "Ah, sua diz..." Nome horrível. E me xingava com ódio quando ele tava bravo. E ele passando mal, diz que tava passando mal, assim, meio no chão, falou assim pra mim: "Se você me deixar aqui, depois eu vou te matar." Aí eu peguei ele: "Não, não vou deixar você aí." Aí eu tentando acalmar ele, chamei o SAMU, de verdade, o SAMU foi lá. E o SAMU conseguiu perceber que ele tava me agredindo. E o SAMU falou assim pra mim, ele dentro do carro do SAMU, bravo, e disse que tava passando mal. E o SAMU falou assim pra mim: "Se você fosse eu lá fora." E o cara do SAMU falou pra mim assim, acho que é o motorista, não sei: "Se você fosse a minha filha,
você não estaria com esse homem. E eu, na hora, falei, meu Deus, só eu mesmo que tô numa dessa. E eu falei, moço, não sei o que fazer, moço, não sei o que fazer. Aí ninguém falou mais nada. Eu sei que eu fiquei lá, ele não quis ir. O carro do SAMU falou assim, ó, ele não quer ir, então deixa ele aí. Ficamos lá na rua. Ficamos na rua, sozinho, no escuro. E eu esperei ele melhorar a raiva, passou a raiva dele, ele pediu perdão. Aí ele falou pra mim que a primeira namorada que durou 1 mês foi eu, que as outras não durava. Vocês entenderam? Mesmo assim, eu pensava na minha cabeça, eu vou cair fora, eu vou cair fora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Que eu cheguei a pensar, juro. Eu cheguei a pensar que eu ia ter que matar esse homem. Vocês me perdoam, gente, por eu falar isso, mas eu preciso ser sincera. Eu cheguei a matutar na minha cabeça assim. Eu vou ter que matar esse homem pra mim poder. E depois eu vou e me entrego pra polícia. Porque se eu terminar com ele vai me matar. Se eu terminar com ele vai me matar. Entendeu, gente? Eu senti pânico e medo e pensei em matar. Aí, gente, eu pensando naquilo, pensando naquilo. Gente, eu acredito que minha cabeça tá doendo. Eu acho que é de lembrar. Começou a esquentar, tá até quente. Aí, gente, passou os dias e nós ia pra igreja. Ninguém imaginava isso. Aí passamos na casa de uma amiga minha, que nós passava lá todo dia, que conhecia ele. Nossa, eu gostava muito dele e ela, sabe? E ele ria, e nós lá. Essa minha amiga é uma senhora já. Ela tinha acabado de casar, gente. O casamento, coisa mais linda na igreja. Ela também estava passando algo muito complicado. Não vou falar aqui, porque eu tô falando de mim, né? Não dela. Não vou expor aqui. E nós lá. Aí, gente, olha só o que aconteceu. Isso aqui foi o fim da picada. Eu tava lá. Aí eu sentei na sala. Tava ela, né? O marido dela, assim, num sofá. E eu e esse meu namorado no outro sofá. Aí ela tava fazendo um negócio lá na cozinha. Aí ela foi lá pra mexer a panela. Por que ela foi lá pra mexer a panela? Ficou o marido dela lá no sofá e o meu namorado comigo. Na cabeça dele, ele pensou assim, que eu também teria que ir lá na cozinha junto, porque eu sou mulher, eu tinha que ir junto. Não ficar ali com 2 homens. Sendo que ele era meu namorado. Coisa de maluco. Só que eu nem me toquei, eu fiquei ali, normal. Aí ele falou assim, aí ele mudou a cara, eu já percebi, eu já sabia até o jeito que ele era, que ele ficava. Ele falou assim, vamos embora. Ai, aí eu pensei, meu Deus, o pesadelo vai começar. E pra chegar na casa do meu pai, a gente tinha que sair dali daquele bairro, onde era a igreja, atravessar a mata, lembra que eu falei que tem uma mata? A gente atravessava um trilho de trem, atravessava um trieiro pra chegar lá na casa do meu pai. E ele falou assim, vamos embora. E eu falei, ai, vai começar o pesadelo. Ele vai pegar a bicicleta, vai querer quebrar a bicicleta, e eu vou ficar tentando acalmar. E eu morria de medo, eu tava com pânico. Aí, gente, ele já começou a falar assim, por que você fez isso? Você tinha que ter levantado também. Na hora que ela levantou e foi pra cozinha, você também tinha que ter levantado. Sua né? Sua sem vergonha, sua safada, sua tudo. Ele me xingava. E eu, para com isso, pelo amor de Deus. Eu te amo, eu te amo. E conforme foi chegando naquela rua deserta, ele foi aumentando as palavras feias. De uma forma com que eu já tinha visto, mas parece que estava pior. E ali, gente, era tipo assim, era um trieiro perto de uma fábrica, onde só ia caminhoneiro, aquela fábrica de cimento. Os caminhões iam lá, despejavam cimento, mas o trieiro ficava longe da fábrica. E a gente passava sempre em cima de um negócio que eu acho que às vezes pode ser que lá parava alguma carreta de vez em quando, porque parecia um negócio grandão assim, limpo, sabe? Mas eu nunca vi nenhuma carreta lá, nada lá.
Aí, gente, a gente cortava caminho por ali, ia sempre por lá. E outras pessoas também, mas era muito raro de ver pessoas. Ixi, é um mato, gente, um mato lá. Aí, a gente indo para aquele lado e eu pensando, ai, a gente vai passar perto de uma mata. Se ele já tá assim, no meio de onde tem casas, imagina na mata. E eu tentando acalmar ele, mas chamava ele de meu amor, sabe? E ele andava assim, ó, sabe? E eu, meu amor, não fica assim, meu amor, eu não sabia, não, você tá certo, eu não vou fazer mais isso. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais isso. Não foi por mal, eu nem percebi e tal. E ele se tem que tomar sua sem vergonha, sua safada, sua diz, tá, tá, tá. Aí, quando chegou perto daquela fábrica, ele num lugar deserto, mas bem assim afastado tá a fábrica. E um lado é uma mata. Ele jogou a bicicleta no chão, chutou a bicicleta, começou a chutar a bicicleta e ele dava a volta na bicicleta e eu sentei assim no chão assim, comecei a falar pelo amor de Deus e comecei a chorar. Aí ele deu uma volta e deu uma mãozada assim, acho que foi aqui, de mão aberta, graças a Deus, que se fosse um soco eu tinha desmaiado. Foi de mão aberta, mas ele virou assim, ó, sabe? E ele, pá! E eu não senti dor, eu senti um impacto e uma tontura. Aí eu vi que ele ia me matar. Gente, eu não sei, mas eu acho que ele ia me matar. Porque ele não ia correr o risco dele me bater e depois eu denunciar ele, não sei. E o ódio que ele sentia não era normal. Não era normal, porque eu não fiz nada. Gente, eu não fiz nada de errado. Não fiz. Eu tomava todo o cuidado possível pra mim nem olhar pra ninguém, que eu já tava com medo. Aí, gente, a minha roupa era assim, bem grandona. Gente, não venha falar que é por causa de igreja. Olha aí, não sei o que, igreja. O que dá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Pelo amor de Deus. Se comentar isso daí, eu vou ter que excluir o comentário, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, gente, nessa hora que eu levei essa pancada na cabeça, ele falava assim, eu vou matar você, eu vou te matar. E sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou ir lá no seu pai e vou catar ele pelos cabelos. E vou sair arrastando o seu pai pelos cabelos. E vou matar ele também. Gente, quando eu escutei isso, eu na hora pensei, o que eu fiz da minha vida? Eu pensei assim na minha cabeça. Ai, por minha culpa meu pai vai morrer. Por eu não ver com quem que eu me envolvo, que eu já sou uma mulher e eu fui fazer isso. Eu pensava isso, que a culpa é minha, sabe? Só que, na hora, gente, eu falei assim no meu pensamento, gente. Eu falei bem assim. Enquanto ele dava volta na bicicleta e xingava, eu falei assim, Senhor, eu tô indo na igreja todos os dias. Eu acabei de vir da igreja, passei na casa dessa irmã, tô com uma sacolinha de tomate e o Senhor vai deixar eu apanhar? O Senhor vai deixar eu apanhar, Senhor? Se o Senhor existe na minha vida, faz algo agora. Agora. Gente, eu não tenho pra que mentir. Na hora, virou uma viatura de polícia, daquelas grandona, foi tipo, é camburão que fala, né? Virou um camburão de polícia na hora. E tipo que pegou no fraga, porque eu tava no chão, assim, desesperada, e ele tava, não tinha como, na hora que viraram, já viu. Não tinha como a pessoa disfarçar, assim. E aí já foi, eu não sei, gente, se alguém denunciou naquela fábrica, naquela firma. Mas foi tudo tão ligado com a minha oração, com o meu pensamento, com Deus, que eu acredito que seja milagre. Porque por que Deus ia deixar acontecer tudo na mesma hora? E essa viatura de polícia já estava passando ali. Mesmo se alguém denunciou, alguém viu eu apanhando, essa viatura estava ali perto,
Porque se você chama uma viatura, gente, a pessoa pode estar morrendo. Demora pra chegar, viu? Então ela já tava passando. Então eu acho que ninguém denunciou. Eu acho que ela tava ali, passando. Entende? Foi muito assim, pá. Eu fechei, eu falo a boca, porque parecia que eu tava falando com Deus assim, com a boca. Mas eu não podia ver ele, não deixar ele ver eu falando aquilo. Vai deixar eu apanhar. Eu não podia deixar. Eu falei no meu pensamento, com toda a minha fé: Senhor, o Senhor vai deixar eu apanhar de um homem. Faz alguma coisa agora. E virou a viatura, já foi parando assim, igual doido. Já mandou ele erguer as mãos pra cima e colocou eu afastada dele. E aí eles falavam assim: o que ele tava fazendo com você? O que ele tava fazendo? E eu falava assim: me tira daqui, me tira daqui. Eu não consegui acusar ele em nada, gente. De medo que eu tinha, de medo. Eu olhava assim, eu falava: moço, me tira daqui, pelo amor de Deus. E o homem falava assim, enquanto um policial segurava ele, os outros me afastavam e falavam: a senhora tá tremendo, dona, o que aconteceu? A gente sabe que ele tava fazendo algo pra senhora, fala, dona. E eu falava assim: eu só quero que vocês me tirem daqui. Só que, gente, eu não falava desse jeito aqui, não. Eu tava apavorada, eu tremia, eu chorava. E ele falava assim, eu tava só conversando com ela, coisa de casal, a gente só tava conversando, nós somos namorados, nós somos evangélicos, sabe? E eu sabia naquele momento que Deus ia tomar conta de mim. Que eu sou assim, gente, quando eu vejo que Deus faz um milagre, eu sei que ele vai fazer o resto tudo. Aí, gente, que começou o testemunho. Aí, gente, os policiais viu que eu não ia falar nada. E pra você prender alguém, você tem que ser acusado, né? Não encontrou, puxou o nome dele, não encontrou nada no nome dele. Então, ia ter que soltar ele. E depois? O que ele ia fazer comigo? Então, os policiais falaram assim: dona, a gente vai ficar com ele aqui, ó. E a senhora vai... Onde ela tava indo? Eu falei: a gente tava indo pra casa do meu pai. Aí o policial falou assim: a gente vai segurar ele aqui um pouquinho e a senhora vai pra casa do seu pai. Vai pra casa do seu pai. E era um caminho longo ainda, gente. Sabe? Eu ia virar uma rua pra depois pegar um trieiro, atravessar uma matinha pra chegar no meu pai. E meu pai não tava lá, meu pai tava no trabalho. Aí eu pensei assim, eu falei: tá bom. Os policiais ficou segurando ele e eu saí andando. Eu saí andando. Quando chegou assim pra virar, eu corri numa rua. Eu corri e eu entrei. Eu não entrei no trieiro que era pra casa do meu pai. Eu entrei num trieiro antes daquele trieiro, que era um trieirinho aonde ia pro monte. Era um... Toma, filha. Aí, mamãe. Aí, leva lá pra maninha. Pra maninha dar pra Magali. Aí, gente, eu entrei num trieiro antes, que era na onde a gente ia pro monte, que é um trieirinho bem pequenininho, de mata fechada, e lá no meio tinha um monte, mas já tava escurecendo, já tava ficando escuro à noite. O que eu pensei na hora? Se eu for agora lá pra casa do meu pai, eles vão soltar ele, e ele vai lá no meu pai. Ele vai correndo lá e vai me pegar lá, na casa do meu pai. E os policiais vão acabar batendo nele. Eu pensei isso. Os policiais vão bater nele e ele vai ficar com mais raiva. Aí eu entrei no trieiro e eu falei... Olha só, gente, como que Deus é maravilhoso. Vocês vão entender. Eu entrei no trieiro. Ó, aqui é o trieiro da casa do meu pai. Chega lá na rua da casa do meu pai. É 2 ruas. No meio é uma mata. Atravessava o trieiro. Eu entrei aqui, para ir na mata, no meio da mata, onde era o monte que a gente orava à noite. Eu entrei no trieiro, só que aí eu pensei assim: opa, e se ele entrar aqui no trieiro achando que eu me escondi aqui? Então eu vou, conforme eu entrei no trieirinho, antes de chegar no meio do monte, eu fiz assim, ó, me escondi no matinho. Aqui tá o trieiro. Antes de chegar no meio do monte, que é tudo limpo, eu enfiei assim meu corpo no matinho.
bem enfiado. E já tava à noite. Oi, filha. Bate na porta. Chama a maninha, bate na porta. Fala, maninha. Pera aí, gente. Voltei, gente. Gente, aí eu entrei. Em vez de eu chegar no trieiro, no final, onde era um monte, não. Eu pensei, se ele vir aqui, ele vai me pegar lá. Então, eu enfiei. Aqui tá o trieiro. Eu me enfiei do lado, assim, no mato. Eu cheguei a furar a cabeça, assim, no espinho. Mas eu fiquei lá, ó. Bem na minha frente era o trieiro. Eu via, se ele passasse, eu via ele passando. Aí eu fiquei quietinha e ficou escuro. Aí eu falei assim pro Senhor, eu falei assim. Aí eu falei com a minha voz, bem baixinho. Senhor, eu sei que foi o Senhor que me livrou lá. Então o Senhor vai me livrar aqui também. Nada vai acontecer comigo. Enquanto o Senhor não falar para mim sair daqui, eu não vou sair. Não vou sair. Fiquei lá. Não senti medo do escuro. Não senti. Gente, de repente eu escutei o barulho da bicicleta dele passando. Ele passou, gente, lá na rua. Aqui é o trieiro. Ele passou lá na rua. Ele passou falando assim, Rose! Gritando meu nome. Rosilene! Rose! Passou gritando e eu... Aí eu pensava assim, Senhor, os policial não levou ele. O Senhor vai me livrar. Eu sei que o Senhor não vai deixar nada acontecer. Aí, eu com medo, ai meu Deus, ele vai chegar lá, vai encontrar meu pai. Eu fiquei morrendo de medo. Graças a Deus ele chegou lá. E depois eu fiquei sabendo que ele foi lá, mas ele não fez nada com meu pai. Aí, gente, eu fiquei ali até Deus me tocar. Ele voltou. Eu escutei ele voltando com a bicicleta fazendo barulho. Ele parou nesse trieiro que eu tava e entrou. Ele entrou e eu vi ele passando. E ele passou correndo. Pá, 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 pá. Gente, ele passou pertinho de mim. Eu tava com uma camisa branca. Oi, meu amor. Não, mamãe. Pronto, ponto, mamãe. Ele ia, eu fiquei. Aí eu falei, fiquei bem quietinha, bem quietinha. Mas, gente, eu tava com uma confiança em Deus. Eu tinha medo, mas eu sentia que Deus fez algo. Não é possível, gente. Aí ele passou correndo, foi até lá no monte e voltou correndo. E aí, eu acho que ele foi embora. Só que eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui bastante tempo. Aí, quando foi bem tarde da noite, eu pensei, agora eu vou sair. Gente, eu acho que já eram as 11 horas da noite que eu saí dali. Eu não senti nenhum medo do escuro. Eu não senti nada. Sozinha. Aí, gente, o que eu fiz? Eu não tive coragem de ir lá na casa do meu pai. Fiquei com medo. Aí eu fui lá na... Peguei essa rua, fui direto. Não entrei no trieiro da casa do meu pai. Fui direto, parei lá no outro bairro. Parei no orelhão, liguei pra polícia. E contei o que aconteceu, que os policiais encontrou a gente, que eu não tive coragem de falar que ele tava me agredindo. Fiquei com muito medo e que eu tava no meio do mato até agora. Que eu tô com muito pânico, não consigo ir na casa do meu pai, eu tô com medo do que se ele tiver lá, se ele tiver matado o meu pai. Sabe, gente, eu fiquei com muito medo. Aí os policial falou, espera aí que a gente vai buscar a senhora e a gente vai lá na casa do seu pai. Aí os policial pegou eu lá, no orelhão lá, e foi até lá na casa do meu pai. E aí lá eu fiquei. Eu fiquei na casa do meu pai, quietinha lá. E eu fiquei com muito medo. Os policiais falou, dona, você tá na casa do seu pai. Fica aí. Eu não queria nem ficar ali. Eu queria ir embora dali, sei lá, caçar um rumo, sumir no mundo. Tanto pânico. E aí meu pai falou assim, minha filha, eu sou seu pai, eu não vou deixar nada disso acontecer. E eu fiquei ali quietinha. Gente, esse homem apareceu lá. Eu fiquei com tanto medo. Que sabe o que aconteceu? Meu pai foi lá atender ele no portão. Levou até um facão. E falou pra mim, nada vai, eu não vou deixar esse homem. Mas na minha cabeça, gente, eu pensava, ele vai matar o meu pai. E vai entrar aqui dentro e vai me matar. Eu entrei debaixo da cama e fiquei encolhida assim, você já viu?
Encolhida, chorando, pedindo a Deus, pedindo a Deus. Aí, de repente, meu pai chegou. Rose, cadê você, minha filha? E eu tava debaixo da cama. Tô aqui, pai, tô aqui. Ai, gente. Como que meu pai... Meu pai... Que vergonha, gente. Meu pai já morreu. Mas eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer, gente. Meu pai me tirou debaixo da cama. Ninguém sabe disso. Nunca contei isso, nem para minhas filhas. Eu acho que não contei, né? Meu pai tirou eu debaixo da cama. Aí meu pai abaixou assim e falou: minha filha, sai daí, minha filha. Não falou chorando, eu que tô chorando. Meu pai falou: sai daí, minha filha. Não vou deixar. Meu Deus, que isso? Eu falei: pai, eu tô com muito medo, pai. Pai, ele tava louco. Aí que eu fui desabafar com meu pai, contar: pai, esse homem é doido. Esse homem é muito louco. Aí que eu fui contar pro meu pai as coisas que estavam acontecendo. Que o meu pai já imaginava, mas não sabia como era. E meu pai me abraçou, meu pai me puxou pela mão lá debaixo da cama. Uma mulher já, gente, sentiu um pânico desse. E aí meu pai me abraçou e falou: não vou deixar nada acontecer com você não, minha filha. Mas, gente, todo pai, toda mãe fala isso pro filho, mas o homem, quando quer matar alguém... E aí? Quem ia conseguir ajudar meu pai? Aí, gente, eu sei que eu peguei... Eu falei... Aí eu saí lá debaixo da cama. Meu pai me abraçou e eu também abracei. Meu pai falou assim: ó, ele já foi embora, minha filha, ele já foi embora. Mas eu falei assim: pai, eu vou embora, tá? Não, pai, eu não vou ficar aqui, que ele vai voltar. Eu peguei uma sacolinha, coloquei umas roupas dentro assim, falei: pai, eu vou embora. Vou embora daqui, tá? Mas eu vou arrumar um lugar pra me ficar. Gente, eu falava assim, igual eu tô falando. Pai, eu vou arrumar um lugar pra me ficar, porque eu não vou ficar aqui. Gente, era tarde da noite, hein? E eu fui, peguei a bicicleta. Meu pai falou assim: ó, minha filha, tá bom, minha filha, se cuida, minha filha. Deus te abençoe. Eu falei: pai, pode ficar tranquilo, pai. Só que eu não vou ficar aqui, porque se ele vir, ele vai me matar. Então, pai, eu vou ir, porque pelo menos o senhor, ele não vai fazer nada, não. E eu fui, gente. Peguei a bicicleta tarde da noite, atravessei o centro da cidade. Fui parar lá na casa de um amigo meu, que eu fui parar. E dormi lá. Dormi lá, gente. Aí no outro dia eu arrumei um jeito pra ir embora. Embora não, eu fiquei uns tempos. Sabe na onde? No Paraná. Eu atravessei o estado. Eu arrumei um jeito. Mas antes disso eu fui lá na avó da minha filha, né? A que eu falei pra vocês que tinha 8 anos, a Melissa. E falei assim, dona Neuza, se o fulano vir aqui, não deixa a Melissa ver ele, não deixa ele ver a Melissa, tá? Porque ele é louco, ele fez isso, isso e isso, não deixa, não confia. Porque eu não duvido de nada desse homem. Eu vou ficar uns tempos lá no Paraná e depois eu volto. Mas eu tinha tanto medo. Gente, até hoje, se eu ver esse homem passando em algum lugar, eu tenho pânico. Eu fico tremendo. Só que assim, depois disso aconteceu outras coisas, né? Que ele prometeu que nunca mais ia fazer mais nada. Uns colegas lá, os colegas que era... Os colegas acabou pegando ele, quase matou ele de tanto bater quando ficou sabendo disso. Até amigo dele fez isso, sabe, gente? Então, ele e fez ele me ligar e prometer que não ia fazer nada mais comigo. Foi por isso que eu acabei voltando do Paraná, que ele me ligou e falou que eu podia voltar, que nunca mais ele ia nem passar perto de mim. Só que mesmo assim eu tinha medo, gente. Entendeu? Não foi eu que mandei bater nele, que eu não faria isso. Eu não tive culpa disso. Mas, gente, agora vocês me falam, não foi um milagre? O que aconteceu? Gente, não tem como não ser um milagre. Da onde surgiu essa viatura do nada? Mamãe. Mesmo se foi alguém que denunciou, gente, foi rápido, hein? Deu tempo.
questão vamos supor, foi questão de 2 minutos do tapa até a oração que eu fiz no pensamento. Deu tempo da pessoa ligar, da polícia pegar a viatura, entrar na viatura e chegar ali? Não daria tempo. Entendeu? Eu acredito que Deus, ele faz os planos tudo certinho. Já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe que você vai clamar. E ele faz tudo, já tudo preparado, entendeu? E Deus me livrou aquele dia. Me livrou da morte, livrou meu pai. E aí, gente, eu aprendi muita coisa naquele dia. Eu aprendi que Deus, ele é muito poderoso. Principalmente quando você clama, quando você ajoelha, quando você ora escondido de todo mundo, dentro do banheiro, no seu quarto, sem ninguém saber. Você chora, você ora, você sabe, gente, surpreende a Deus. Entendeu? Sabe quando você quer surpreender alguém com um presente? Surpreende a Deus também. Ajoelha, chora, ora, que Deus vai... Nossa, sabe? Deus também. O Espírito Santo, sabia que ele tem emoção igual a gente? Tá na Bíblia. Ele se emociona, ele se entristece com o que a gente faz. Ele tem ciúmes. O Espírito Santo. Você acha que se o Espírito Santo vê a gente chorando, ele também fica chorando com a gente? Eu acredito nisso, eu creio. Então é isso, gente. Um beijo, meu testemunho verdadeiro. Eu passei por isso. E eu acredito que foi Deus que me livrou. Gente, beijo pra vocês. Ficam com Deus, tá?